Eu sou a Dina e a receitinha de hoje é de pão caseiro. E a textura fica perfeita. Vou iniciar a receita utilizando 200 ml de água bem morninha, 7 gramas de fermento biológico seco, equivalente a 1 colher de sopa rasa, 3 colheres de sopa de açúcar rasas. Vou mexer bem esses ingredientes e vou deixar reservado por 10 minutinhos, até formar a esponja, para ativar o fermento e dar força à minha massa. Ela ficou pronta, o volume aumentou e ficou cheia de bolhas. Acrescentei um ovo inteiro e 2 colheres de sopa de óleo de soja. E para finalizar, 1 colher de chá rasinha de sal. E vou mexer bem esses ingredientes agora. Vou colocar a primeira xícara de farinha e vou mexer. A segunda xícara de farinha e vou mexer novamente. A dica é colocar a farinha sempre aos poucos e ir mexendo. A massa já ficou um pouco mais pesada. Eu coloquei a terceira xícara e vou mexer. Não dá mais para mexer muito aqui com a colher, então mão na massa. Só para reforçar, coloquem a terceira xícara aos poucos. Eu coloquei inteira porque eu sempre faço com essa farinha e dá bem certinho. Pode ser que você utilize um pouco mais ou a menos, dependendo aí da marca da farinha. Finalizei a massa na mesa e não precisei acrescentar mais farinha. Vou passar a minha massa no cilindro elétrico por 10 minutinhos. Sempre dobrando a massa. Se for necessário, pode utilizar farinha para polvilhar. Após ela mudar de textura e ficar bem lisinha, eu abri a minha massa em formato de um retângulo. De um lado, eu cortei tirinhas de aproximadamente 15 a 18 centímetros. E após isso, eu enrolei o meu pão sobre as tiras. Vou mostrar aqui para vocês, é desse jeito, formato de caracol. E aqui eu finalizei. Coloquei em uma forma untada com margarina e a minha forma é de tamanho 30 por 10 por 10. E a minha dica é colocar o pão dentro de um saquinho plástico e amarrar a ponta e cobrir com um pano de prato até ele crescer. Olha, ele desenvolve bem rapidinho. Quando o pão estiver bem leve e crescer até as laterais da forma, está pronto para ir ao forno. Eu vou assar o pão no forno elétrico. Ele está pré-aquecido em temperatura de 180 graus, ligado somente à parte inferior. Eu aqueci ele por 10 minutinhos. Coloquei o pão a assar por 35 minutinhos com a luz acesa. Lembrando a vocês que o pão cresce um pouquinho mais após ele ir ao forno para assar. E a minha mascote já está de olho no pãozinho. Se gostou da receita, já me segue aqui no Gordices da Dina, lembrando que é somente aqui no TikTok. E olha essa textura!